Boa noite. Boa noite. Governo paulista vai usar a água do Alto Tietê e Guarapiranga para evitar racionamento. Polícia prende suspeito de matar e degolar 4 pessoas na região do Brás. Desníveis e buracos no asfalto em faixas de ônibus colocam passageiros em risco. Morre o deputado federal Sérgio Guerra, ex-presidente do PSDB. Obama afirma que referendo para separar a Crimeia da Ucrânia viola leis internacionais. Um sistema anti-enchentes é implantado na Marginal Tietê. E um programa de computador pode ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. O Brasil tem mais de 40 mil crianças e adolescentes desaparecidos. Um programa de computador desenvolvido pela ONG Mães da Sé, em parceria com uma agência de publicidade, pode ajudar a encontrar essas pessoas. Há 3 anos, Dona Argina passou pelo momento de maior desespero de sua vida. A filha Jennifer, na época com 15 anos, fugiu de um centro de atenção psicossocial, o CAPES, onde passava por um tratamento psiquiátrico. A jovem ficou desaparecida 3 dias. O médico me chamou para me falar que ela tinha saído, que ela tinha fugido do hospital. Ela tinha sumido. E eu entrei em pânico. A Dona Argina conseguiu localizar a Jennifer quando ela desapareceu, graças aos cartazes com a foto da filha dela, que foram espalhados pela cidade, né? Eu vou mostrar agora para elas um novo aplicativo que vai fazer a mesma coisa, mas vai ser capaz de divulgar as fotos de pessoas desaparecidas por todo o mundo. É bem simples de usar. Vamos dar uma olhada? O programa pode ser baixado gratuitamente pelo navegador do Google, o Chrome, e adiciona funções ao mecanismo de busca da página. A cada pesquisa do internauta, 5 fotos de crianças e adolescentes desaparecidos aparecem sobre os resultados da busca, com a opção de ver detalhes da pessoa. Eu achei fantástico. Ajuda e muito, porque no que a gente está desesperado... O cartaz, não que a gente vai tirar ele, porque tem local que a gente vai precisar, né? Mas isso daí é uma ideia fantástica. Casos como o de Jennifer acontecem diariamente em São Paulo. Só na ONG Mães da Sé, são 3 a 5 pessoas por dia que vão pedir ajuda para encontrar desaparecidos. A divulgação de imagens tem sido o grande pilar da ONG. A fundadora conta que o apoio de empresas privadas, no entanto, caiu 90% desde que a ONG foi criada há 18 anos. Quando nós começamos esse trabalho, não dávamos conta da quantidade de empresas que nos ligavam pedindo fotos de crianças para ser divulgada nas embalagens de seus produtos. Hoje, o que a gente tem é um número muito limitado de pessoas, de empresas que fazem ainda essa divulgação. No Brasil, existem cerca de 200 mil pessoas desaparecidas. Destas, 40 mil são crianças e adolescentes. A entidade já ajudou a encontrar 2.937 pessoas. Com o novo plugin, a expectativa é fazer com que as campanhas tenham alcance mundial. 900 das 1.200 fotos do cadastro da ONG já foram digitalizadas. A gente tem uma expectativa muito grande de muito em breve a gente comemorar a localização. Se a gente encontrar uma criança, já valeu a pena essa ação. Hoje eu sou a mulher mais feliz do mundo por ter reencontrado a minha filha. Hoje eu me sinto feliz por isso. Para outras informações sobre o aplicativo, basta acessar o site missingchildren.com.br. E é presa uma quadrilha especializada em furto de edifícios. Entre os detidos pode estar o trio que invadiu o apartamento de um dentista no feriado de carnaval na Bela Vista, região central da cidade.
Imagens do circuito de segurança do prédio mostram um táxi chegando ao condomínio na Rua dos Franceses, na Bela Vista. Dentro do veículo estão os 3 ladrões. 2 homens e uma mulher entram pela garagem caminhando. O trio encontra o zelador dentro do elevador e na recepção do prédio negocia a subida com o porteiro. Os ladrões arrombam a porta do apartamento para entrar. Eles ficam cerca de meia hora dentro do imóvel. Antes de descer pelo elevador, os criminosos ainda tentaram fechar a porta do apartamento. Um deles, vestido com o casaco da vítima, se arruma em frente ao espelho. Depois, todos saem pela portaria principal. Cerca de R$100 mil em joias, relógios, dinheiro e aparelhos eletrônicos foram levados pela quadrilha. Trânsito. Muitas das faixas e corredores de ônibus de São Paulo apresentam buracos e desníveis no asfalto. Nossa equipe foi às ruas e registrou a reclamação de passageiros e mostra como isso é perigoso também para os motoristas. Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Aqui o movimento de ônibus não para. O peso dos veículos já fez até o asfalto desmanchar em algumas partes. Para quem está dentro do ônibus, o desconforto é inevitável. Balança muito. Somente eu que tenho dor na coluna, chego em casa com bagaço. Inclusive causa vários acidentes, né? Com pessoas que têm deficiência para poder estar andando, vários buracos. Basta andarmos um pouco pelas avenidas onde foram criadas as faixas exclusivas de ônibus para identificarmos mais problemas. As irregularidades no pavimento provocaram ondulações que mais parecem lombadas. Os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade. Atrapalha bastante. Fica trepidando o ônibus. Uma barbaridade ali. O menino passou com um carro aí um dia desse que estourou a tampa do kart e vazou o óleo todinho. Principalmente aqui nas guias aqui, ó. A gente troca as guias, mas não adianta nada, porque é muito estreito aqui a Interlagos. Como é que é? Se precisar frear de repente, tem que ter atenção? Você tem que ter atenção dobrada, porque senão você bate no carro lá, na lateral, aqui lado esquerdo. Tá perigoso. É perigoso demais. Isso sem falar dos buracos. Este toma conta de quase toda a faixa destinada aos coletivos. A gente encontrou problemas também em alguns corredores de ônibus, como este aqui na estrada de M. Boimirim, também na Zona Sul. A gente vê que o asfalto está cheio de ondulações. A gente percebe também que aqui já foi feita uma obra, mas o problema voltou. Desde fevereiro do ano passado até agora, a Prefeitura implantou 318 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus na cidade. Um investimento de R$12 milhões. Para este especialista em trânsito, a situação ruim da pista gera prejuízo para as empresas e é um risco para os passageiros. O veículo passando com velocidade dentro do buraco, ele pode se desgovernar, ele pode se projetar para a calçada, pegar um pedestre, é complicado. Uma área ondulada vai causar um aumento de até 3 vezes o espaço de frenagem. Você levaria 10 metros para parar o veículo, você vai levar 30 metros. Para ele, o ideal é que as faixas e corredores de ônibus sejam feitos de concreto. Por quê? Ela não cede, não é elástica e resiste muito mais anos do que o asfalto. De acordo com a SP Trans, os serviços de tapa-buraco, de fresagem e recapeamento das faixas exclusivas de ônibus são feitos de acordo com as demandas de toda a cidade. A São Paulo Transportes informou ainda que na Avenida Interlagos, que foi mostrada na reportagem, os serviços de recuperação de sarjetas estão sendo feitos para depois começarem as obras de fresagem e recapeamento. Um sistema contra enchentes, conhecido como polder, promete ser a solução para impedir que a marginal Tietê seja invadida pela água em caso de chuvas fortes. O sistema foi inaugurado hoje pelo governador Geraldo Alckmin. Assim que o governador chegou, olhou as obras do primeiro polder instalado na marginal Tietê, sob a ponte da Vila Maria, na Zona Norte. Ele capta a água da marginal, da pista expressa intermediária, da pista expressa externa, então ele capta a água das 3 pistas por um sistema de microdrenagem e joga dentro desse reservatório.
O polder é um sistema hidráulico subterrâneo, composto por um dique de contenção para impedir que a água do Tietê invada a via na ocasião das cheias. Além dele, um reservatório para receber água da chuva foi construído ao lado, para que o líquido excedente fique represado até que a vazão do rio diminua. Então, a água é bombeada para o rio, por meio desta casa de máquinas. Outros reservatórios estão sendo construídos do outro lado do rio, sob as pontes Aricanduva, Vila Guilherme e Limão, locais de constantes alagamentos por causa do nível baixo da via em relação ao rio. A marginal nessa região aqui, ela não vai mais sofrer enchente, por causa do muro que contém o Tietê para não invadir e desse reservatório que faz a captação de toda a água pluvial e manda para o Tietê. O investimento para a instalação de todos os pôlderes na Marginal Tietê será de 61 milhões e 600 mil reais. Com tudo pronto, o governo acredita que a vazão do Tietê vai aumentar em 20%. O reservatório será capaz de receber 2 milhões e 700 mil litros de água. No mesmo evento foi anunciada a instalação de um novo radar meteorológico na cidade de Salesópolis, no interior do estado, capaz de identificar a proximidade das chuvas com mais precisão. O equipamento custou 4 milhões e meio de reais. O governo estadual garantiu que não vai haver racionamento de água em São Paulo, por causa do baixo nível do sistema Cantareira que abastece a região. Outros reservatórios serão utilizados para beneficiar 8 milhões e meio de pessoas. A Sabesp está remanejando áreas de cobertura para serem cobertas por outros reservatórios, como é o caso do Alto Tietê e do sistema Guarapiranga e Ibira, para diminuir a pressão sobre o sistema Cantareira. Mais de 90 mil crianças aguardavam por uma vaga nas creches de São Paulo em janeiro. Os dados foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo e são da própria Secretaria Municipal da Educação. A média é de 3 em cada 10 crianças de até 3 anos sem lugar na escola. Em relação a janeiro de 2013, a fila de espera ganhou mais de 11 mil crianças. O aumento de mais de 14% foi maior que o de matrículas, que ficou em 12%. Por outro lado, a Secretaria Municipal de Educação afirma que mais de 200 mil crianças conseguiram uma vaga e justifica que vários fatores colaboram para o aumento da procura, a qualidade do atendimento, o número de nascimentos e a quantidade de crianças que se mudam com os pais para a cidade. Para alunos de baixa renda, os cursinhos populares são uma boa opção para se preparar para os vestibulares. Iniciativas públicas e particulares trazem também a opção de cursos online gratuitos. A aula já começou. Caderno, caneta, lápis, todos apostos, porque se a grande prova será só no final do ano, os meses até lá não são tantos assim. O aluno chega, ele sabe que ele vai ter um embasamento, principalmente com UTIs que nós fornecemos, com plantões de dúvidas, grupos de estudo que nós incentivamos, para que esse aluno ele consiga complementar um estudo e até mesmo aprender aquilo que ele não teve. A maioria neste cursinho popular vem da escola pública e mora na periferia de São Paulo. Letícia vive em Pirituba, Zona Norte, e acabou o estudo médio no ano passado. Para atingir o sonho de cursar medicina veterinária numa universidade pública, vai ter de estudar dobrado. O ensino que a gente tem na escola não é tão bom para prestar uma prova dessas que tem em faculdade pública. Para quem estuda, trabalha, não tem tempo para fazer um cursinho pré-vestibular, a internet pode ser uma saída a muito conteúdo por aqui. Mas a novidade é que os alunos da rede estadual de ensino agora têm acesso a um conteúdo exclusivo. São aulas online e simulados para o Enem e para as provas das principais universidades de todo o Brasil. São quase 2 milhões de vagas e tudo isso de graça. Para ter acesso a esse material, é preciso ser aluno ou recém-formado no ensino médio da rede estadual. O grande trunfo aqui é passar conhecimento de forma lúdica e interativa, com infográficos e vídeos. Então, nós estudamos o que vem caindo nos vestibulares e no Enem nos últimos 10 anos. Então, são 2 grandes simulados com um banco de mais de 3.500 questões disponíveis para esses alunos. Não tem nota, não tem frequência, é uma plataforma de autoestudo. O aluno pode estudar como for conveniente para ele. O ensino à distância é tendência mundial e amplia a oferta de vagas. Pensando nisso, a Educafro, organização social que busca levar negros e pobres para universidades públicas, fechou parceria inédita com a Fundação Getúlio Vargas. A FGV vai disponibilizar conteúdo exclusivo via internet para alunos com renda de até 2 salários mínimos. O curso é no Brasil inteiro. Letícia, aos 18 anos, quer ser engenheira.
Acredita que agora vai ser mais fácil competir nos vestibulares. Facilita, mesmo se você trabalha e estuda, você pode estar tendo acesso a esse programa. Então isso é inexplicável, gratificante demais. De acordo com a Educafro, esse tipo de plataforma tem resistência do público mais pobre. No início tem um pouco de dificuldade, mas vai exigir de você organização, planejamento. Com isso, você tende o seu ensino, a sua retenção de conhecimento, ele cresce de forma exponencial. Para estimular o uso das aulas online, a Educafro promete premiar com dinheiro os alunos que estudarem via internet e entrarem em universidades públicas do final do ano. Se ele for um bom aluno, ele completa o final do curso, o final do ano, com uma boa soma de dinheiro e, consequentemente, com a garantia de aprovação em universidade pública. E para mais informações sobre os cursos apresentados na reportagem, basta acessar os sites das duas instituições, que são educaafro.org.br e educação.sp.gov.br/evesp. 155 pessoas morreram nas estradas federais durante o feriado de Carnaval. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, nos 6 dias de operação de Carnaval, 155 pessoas morreram. Foram registrados 3.201 acidentes, com 1.823 feridos. No ano passado, foram 2 mortes a mais, 3.149 acidentes e 1.793 feridos. Mas, segundo a polícia, não é possível comparar os dados entre os anos, porque a frota aumentou entre 2013 e 2014, o que pode tornar as informações distorcidas. A operação também prendeu 406 motoristas por embriaguez ao volante e autuou 1.650 por ingestão de bebida alcoólica. E fez calor essa quinta-feira, né? A máxima chegou a bater na casa dos 29 graus, mesmo com as nuvens e as pancadas de chuva isoladas. A partir de amanhã, o paulistano ganha um refresco e as temperaturas ficam bem amenas, chegando até a fazer frio durante a madrugada. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A sexta-feira promete ser de chuva na maior parte do país. A frente fria que se formou no sul do Brasil avançou e agora está no oceano, na altura do Rio de Janeiro. Por isso, há previsão de chuva amanhã aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais e Serra da Mantiqueira. Pode haver chuva forte também nessas outras áreas escuras, entre o centro-oeste, norte do Brasil e nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. No sul do Brasil, predomínio de sol com pancadas isoladas. Em Curitiba, a máxima vai aos 26 graus. Em Porto Alegre, aos 27. Já em Salvador e em Maceió, tempo firme e calor de 30 graus. Aqui no estado de São Paulo, a previsão é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora no norte do estado, como na região de Franca, onde faz calor de 29 graus e também na faixa leste do estado. Há risco de chuva forte e volumosa no litoral norte, no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. Na praia, os termômetros não passam da marca dos 28 graus. Nas outras áreas do estado, o sol predomina e há condições de chuva rápida e isolada a partir da tarde. Amanhã, aqui na capital, temperaturas mais amenas, máxima de apenas 25 graus. No sábado, poucas mudanças, máxima também de 25. Já no domingo, a chuva diminui, o sol aparece mais, mas não esquenta muito. Mínima de 17 e máxima prevista de 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Reportagem do jornal O Estado de São Paulo revela que 3 empresas uruguaias contratadas pela Alstom e pela Siemens para dar consultoria sobre projetos do metrô e da CPTM são de fachada. Investigadores brasileiros e suíços suspeitam que essas empresas foram usadas para pagar propina a agentes públicos das estatais de São Paulo dentro do esquema do cartel em governos do PSDB. A prática de contratação de consultorias fictícias para o pagamento de propina já levou as 2 multinacionais a serem condenadas judicialmente fora do Brasil. A Siemens foi condenada na Alemanha e nos Estados Unidos e a Alstom na Suíça. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Estela, Gabriel, olha, os blocos ainda estavam na rua quando apareceu o bloco dos caras de pau, né? A presidente, o ex-presidente Lula, o chefe da Casa Civil, em pleno expediente, fazendo campanha.
Quer dizer, o carnaval ainda não acabou e já estamos agora no período da campanha eleitoral. Todo mundo tratando da reeleição da presidente e o resto que se dane. É um país que não tem justiça eleitoral. Se tivesse justiça eleitoral, não precisava alguém provocar um flagrante como esse, que é o flagrante de um crime eleitoral óbvio. Não tem oposição, porque já que ninguém provoca mesmo o tribunal, seria o caso da oposição lembrar que a presidente tinha que estar dando expediente no Palácio do Planalto, que o chefe da Casa Civil tinha que estar também no Palácio do Planalto trabalhando, porque eles recebem salário nosso. Estavam nessa foto de confraternização, de começo do Carnaval da reeleição, cuidando dos interesses específicos deles e do partido deles, o PT. Enquanto isso, eles estão sob pressão dos aliados do PMDB. Aí é um bloco mais pesado. Não é o bloco dos caras de pau, é o bloco dos chantagistas, sob a liderança de Eduardo Cunha, o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, que diz, na maior cara de pau, que quer saber qual é que vai ser o aumento do PMDB no Ministério Dilma para poder o partido apoiá-la novamente. Todo mundo sabe que isso é só conversa, é só lorota, não há plano B para o PMDB. O plano B do PMDB é D de Dilma. É apenas uma chantagem, uma coisa de trato, digamos, de banditismo, que é comum na política brasileira. A palavra política vem do grego, de polis. Polis significa cidade, ou seja, a política é o exercício da cidadania. Não num sistema como o brasileiro, em que se troca presença no palanque, tempo de televisão e apoio no Congresso por cargos no Ministério, altos cargos do governo, todos remunerados por nós. E nesse clima de chantagistas de um lado e tudo pela reeleição, né, do outro, nós, cidadãos, somos os maiores prejudicados porque a nobre condição do exercício da representação da cidadania na política brasileira é nula. O Congresso Nacional virou uma casa de jogos, um balcão de negócios, no qual quem banca mesmo o jogo é o Poder Executivo em nosso nome, em nome da democracia, em nome de cada um de nós, cidadãos brasileiros. Ah, vocês não perdem por esperar, porque terça-feira que vem eu estou de volta, direto ao assunto de novo. Em pé. Morre aos 66 anos o deputado federal e ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra. Sérgio Guerra sofria de câncer no pulmão e estava internado há 15 dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Economista, pecuarista e professor, ele entrou na política em 1981, ao filiar-se ao PMDB. Passou também pelo PDT e PSB, até filiar-se ao PSDB em 1999. Tornou-se senador de Pernambuco em 2002. Em novembro de 2007, foi eleito presidente da sigla, cargo que ocupou até 2013. Este era o quarto mandato de Sérgio Guerra como deputado federal. O velório de Sérgio Guerra vai ocorrer no Recife, sua cidade natal, segundo a assessoria do PSDB. E o enterro será no cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, na região metropolitana do Recife. Hoje, diversos políticos e até adversários divulgaram nota de pesar pelo falecimento. Em texto, a presidente Dilma Rousseff afirmou que se solidariza com a família de Sérgio Guerra neste momento. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, afirmou que a vida pública brasileira perdeu um de seus mais dedicados e competentes personagens. Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que a professora aposentada Rosemary Moraes é filha do ex-vice-presidente José Alencar, morto em 2011. Os desembargadores entenderam que o fato de Alencar ter se recusado a fazer o exame de DNA pressupõe a paternidade. Com o reconhecimento, Rosemary pode ser incluída na partilha da herança de Alencar, que foi fundador da Coteminas, uma das maiores empresas do ramo têxtil no Brasil. O caso se arrasta na justiça há 13 anos. José Alencar foi vice-presidente da República do governo Lula. O advogado da família de Alencar afirmou que não há comprovação de paternidade e que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.
O jovem acusado de cometer uma série de assassinatos na região do Brás confessou ser o autor das mortes. Segundo a polícia, Ayrton Isaías da Silva matou 4 pessoas em um intervalo de menos de 10 dias. Ayrton Isaías da Silva, de 20 anos, saiu do departamento de homicídios para exames no IML esboçando um leve sorriso e, segundo a polícia, usando a camiseta de uma das vítimas. Ele confessou ter matado as 4 pessoas encontradas nas ruas do Brás. As 2 primeiras mortes aconteceram no mesmo dia, 23 de fevereiro. O corpo do saxofonista Aislan Dantas, de 35 anos, foi encontrado na Rua Oriente. A 700 metros dali estava Walter Rodrigues, de 46 anos, vendedor. Ele foi encontrado ferido e morreu no hospital. Na madrugada do dia 28, o corpo de um homem de cerca de 50 anos foi encontrado na Rua Coronel Trancoso. No domingo de carnaval, foi a vez de Rodrigo Queiroz, travesti, conhecido como Rose Maria. Também foi morta a facadas na Rua Conselheiro Belisário. Rodrigo é quem aparece nas imagens de segurança sendo atacado pelo homem que a polícia acredita ser Ayrton. Para a polícia, Ayrton não é um serial killer, um maníaco. Ele teria matado essas pessoas porque em algum momento se sentiu ameaçado por elas. E também contou em depoimento que 2 mortes foram encomendadas. Ele não demonstrou em momento nenhum arrependimento. É o verdadeiro, como nós falamos, aqui comentamos dentro do departamento nas investigações, aquele verdadeiro risca-faca. É um indivíduo que não leva desaforo para casa. E, ao mesmo tempo, ele, quando ele se sente ameaçado, ele parte para cima dessas vítimas. E agora há pouco, a Justiça determinou a prisão temporária do rapaz que confessou ter cometido os assassinatos no Brás. A repórter Fernanda Azevedo está em frente ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, e tem mais informações. Estela, Ayrton Isaías, de 20 anos, é pernambucano, estudou até a 4ª série. Segundo a polícia, não possui antecedentes criminais. Ele estava desempregado e fazia bicos na região do Brás, onde também morava. Como vimos, ele confessou as 4 mortes, mas apresentou motivações diferentes para cada uma delas. No caso do travesti, ele disse ter sido paquerado e ter ficado bravo ao descobrir que se tratava de um homem. Já no caso do saxofonista, ele disse que foi fazer um assalto e que neste caso contou com a ajuda de uma mulher. A polícia acredita também que neste caso houve um ingrediente de ciúmes, já que essa mulher teria dançado com o saxofonista em um forró. Os 2 roubaram o celular e a carteira da vítima e fugiram. E depois Ayrton disse que dormiram juntos. Já nos outros 2 casos, do vendedor e do homem que ainda não foi identificado, supostamente um morador de rua, Ayrton disse à polícia que seriam crimes mandados, encomendados, e que ele receberia 200 e 500 reais dos mandantes que ainda estariam devendo dinheiro para ele, mas ele não identificou esses supostos mandantes destes crimes. A polícia investiga todas as linhas, já procura por essa mulher. Segundo a polícia, ela teve sim participação em uma das mortes, investiga se teve participação em outras. Já sobre os mandantes, a polícia ainda investiga essa linha e pode realizar novas prisões. A prisão foi decretada de 15 dias, mas a doutora Elizabeth Sato, que é diretora aqui do DHPP, acredita pela frieza que ele demonstrou nos depoimentos, pela falta de arrependimento, se ele for solto, ele pode voltar a matar. Gabriel. Muito obrigado, Fernanda. Crise na Ucrânia. União Europeia bloqueia bens de 18 políticos ucranianos acusados de corrupção e os Estados Unidos proíbem a emissão de vistos para envolvidos na crise política no país. O secretário de Estado americano John Kerry anunciou a medida e afirmou que os premiers da Rússia e da Ucrânia concordaram em dar continuidade às negociações que visam a estabilização política. A tensão no país vem crescendo na península da Crimeia, onde a maioria da população é a favor da influência do governo de Putin. Uma estudante foi hostilizada por andar pela capital Simferopol abraçada a uma bandeira da Ucrânia.
Soldados russos continuam ocupando a região e a OTAN, Organização Militar para o Atlântico Norte, exigiu que as tropas deixem o território ucraniano. O parlamento da Crimeia aprovou hoje, por unanimidade, a incorporação da península à Rússia. A população deve ser consultada no referendo marcado para o próximo dia 16. Enquanto isso, na Bélgica, a União Europeia começou uma reunião de emergência para tentar encontrar soluções para a crise na Ucrânia e o governo do país afirmou que vai tentar invalidar a decisão do parlamento. A Ucrânia enfrenta instabilidade política desde novembro, quando o ex-presidente Viktor Yanukovych recusou a aproximação com o bloco europeu para assinar acordos econômicos com a Rússia. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O presidente russo Vladimir Putin está brincando com fogo. Se ele não estivesse de acordo, o parlamento da Crimeia não teria hoje votado um projeto de convocação de um plebiscito, pelo qual aquela península se separaria da Ucrânia e teria seu território anexado pela Rússia. Quase 60% da população da Crimeia é de cultura russa. Mas, ao resolver um problema, Putin e seus aliados criarão outro problema muito maior. Em resumo, o que fazer com a minoria não russa da Crimeia? Um quarto dessa gente é culturalmente ucraniana. 13% são tártaros muçulmanos. Só para lembrar, a queda do presidente Viktor Yanukovych, depois das manifestações de rua que duraram 3 meses, enfraqueceu a Rússia dentro da Ucrânia e deixou vulnerável a população de cultura russa. A Crimeia fazia parte da Rússia até 1954, quando foi entregue à Ucrânia pelo líder soviético Nikita Khrushchev. Ao jogar a cartada do separatismo, Vladimir Putin põe por água abaixo as negociações diplomáticas que começaram ontem em Paris. E também deixa de mãos amarradas os governantes da União Europeia que hoje se reuniram em Bruxelas para discutir justamente essa crise. A Europa pode baixar sanções econômicas contra a Rússia, mas seria uma via de mão dupla. Seria ruim para os russos e também ruim para os europeus. O gás russo abastece 1/3 das necessidades europeias. É uma fonte básica de energia. Como lembra hoje na Folha de São Paulo o colunista Clóvis Rossi, 24% das exportações russas vão para a União Europeia. Nos dois sentidos, circulam 340 bilhões de dólares por ano. Na última segunda-feira, as diplomacias europeias esboçaram um projeto de sanções que previa até o congelamento de depósito dos governos e das empresas russas. Mas o governo britânico foi contra, porque enfraqueceria a City Londrina. Por enquanto, a tese mais provável é de uma divisão do território da Ucrânia. Os ucranianos vão espernear, mas a Europa e os Estados Unidos não arriscariam uma guerra contra a Rússia para proteger a integridade territorial deles. E Vladimir Putin, que é um cínico, sabe disso. É assim que o mundo gira. Boa noite. No Rio de Janeiro, garis divergem em assembleia e um grupo decide pela manutenção da greve. Os garis grevistas se reuniram nesta tarde para decidir se continuavam ou não com a paralisação. Após optarem pela manutenção da greve, cerca de 200 deles fizeram passeata pelo bairro da Tijuca até a Câmara Municipal no centro da cidade. Hoje de manhã, os profissionais que queriam trabalhar foram escoltados pela tropa de choque, pois estavam sendo ameaçados pelos grevistas. A escolta foi determinada pelo prefeito Eduardo Paes. Também nesta manhã, a imagem da Praia de Ipanema lotada de lixo, proveniente principalmente do carnaval, impressionava. Desde o sábado, centenas de garis paralisaram as atividades e o lixo vem se acumulando em muitos locais da cidade. E agora as notícias do esporte. Depois da vitória sobre a África do Sul, parte da seleção brasileira já desembarcou em São Paulo. Depois da vitória por 5-0 sobre a África do Sul, no último amistoso da seleção brasileira, antes da convocação para a Copa do Mundo, os jogadores desembarcaram aqui em São Paulo. Os que atuam no Brasil e também o goleiro Júlio César. Para eles, ninguém tem cadeira cativa na lista de Felipão. Essas situações tem que ser com o treinador, né? Não tem como eu responder. Mas acredito eu que 80% a 90% do time, pelas convocações que ele vem fazendo, já está praticamente definida. É difícil falar, né? Mas acho que ele procurou manter a base em todas as convocações, né? Depois da Copa das Confederações. Então
Se tiver que mudar, acho que alguma coisa muda em fato de lesão ou alguma coisa assim, desse aspecto. Você está dentro? Ainda não sei. Se eu pudesse falar, pudesse passar os dias logo para chegar o dia 7, a gente saber ansiosamente, porque é um sonho, né, para mim, disputar uma Copa do Mundo. Ninguém se vê garantido na seleção, até porque a gente sabe como que é o futebol e a gente tem que sempre estar com essa desconfiança e procurando passar credibilidade e confiança para o nosso torcedor, para a nossa comissão técnica, para confiar na gente, a nossa torcida nos nossos clubes. E nós vamos conseguir isso aí no nosso dia a dia, fazendo um bom trabalho, cada um pela sua equipe. E para chegar nessa Copa do Mundo com um ritmo maravilhoso, com muita confiança. Nós vamos jogar em casa, né, com o apoio do nosso torcedor. Depois da convocação para a Copa do Mundo, a seleção brasileira tem mais 2 amistosos. Um contra o Panamá e outro contra a Sérvia, antes da estreia, dia 12 de junho contra a Croácia. E no Paulistão, São Paulo e Corinthians goleiam seus adversários. Vamos aos gols. Em Lins, o Corinthians goleou o Linense. Jadson abriu o placar com um chute forte de fora da área. Um belo gol. O camisa 10, em noite inspirada, fez também o segundo, nessa cobrança perfeita de falta. No contra-ataque, com passe de Jadson, Luciano marcou o terceiro gol. Na etapa final, Wagner cruzou e Luciano novamente fez de cabeça. 2 de Jadson e 2 de Luciano. Corinthians 4, Linense 0. No Morumbi, o São Paulo também goleou o Audax. Os gols foram todos no segundo tempo. Belo cruzamento de Pabon para Luiz Fabiano de cabeça fazer 1-0 tricolor. O segundo também foi de Luiz Fabiano, com mais um passe perfeito do colombiano Pabon, 2-0. O goleiro Felipe Alves se atrapalhou na saída de bola e Osvaldo aproveitou o erro do goleiro e bateu para fazer o terceiro. O último da goleada também começou num erro do Audax. Souza dominou, driblou e fez um golaço para fechar a conta. Ontem a bola rolou em mais 5 jogos pelo Paulistão. Em Itápolis, e o Oeste venceu o Paulista por 2-1. Veja os gols das outras partidas. Atlético Sorocaba e Botafogo abriram a 12ª rodada do Campeonato Paulista e o time de Ribeirão Preto deixou bem encaminhada a classificação para a próxima fase ao vencer a partida por 1-0. Gol de Leandro aos 18 minutos de jogo. E o Comercial deu uma bela ajuda ao rival Botafogo, vencendo o Ituano por 2-0 no Palma Travassos. Gols de Marcelo Toscano aos 10 minutos do primeiro tempo e de Grafite, que acertou uma bomba de fora da área nos acréscimos da etapa inicial. Com o resultado, o Comercial deixou a zona de rebaixamento. Em Bragança Paulista, o time da casa saiu na frente contra a Ponte Preta aos 28 minutos de partida, com André Astorga de cabeça após a cobrança de escanteio. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Magno Cruz arriscou de fora da área e acertou o cantinho do goleiro Roberto. E ficou assim, Bragantino 2, Ponte Preta 0. Chuva de gols no 1º de maio. O São Bernardo abriu o placar contra o Rio Claro aos 7 minutos de partida na cobrança de falta precisa do lateral Eduardo. O time da casa fez mais um na sequência, com Marino completando o cruzamento da esquerda. O Rio Claro descontou aos 25 minutos. Rafael Costa bateu falta, a bola desviou na barreira e o goleiro Wilson Júnior ficou batido no lance. Não deu nem tempo de comemorar e o São Bernardo fez o terceiro com Badi, após desvio de Leonardo Bombinha. No início da etapa complementar, o time do interior fez o segundo no chute de longe de André Luiz. Logo em seguida veio o empate do Rio Claro. Léo Costa cruzou e André Luiz deixou tudo igual na ABC, 3-3. 5 minutos depois, a virada do Rio Claro, com Léo Costa chutando de primeira, rente à trave do goleiro Wilson Júnior. E o time do interior ainda fez o quinto aos 13 da segunda etapa, com Robson aproveitando o cruzamento de Léo Costa. Mas o Tigre não estava morto e descontou em seguida.
Cruzamento da esquerda para a cabeçada firme de Careca. E aos 37, Márcio Diogo, também de cabeça, deixou tudo igual no ABC Paulista. São Bernardo 5, Rio Claro 5, placar final. O Palmeiras enfrenta a Portuguesa. O jogo acontece neste momento no Pacaembu. Por enquanto, o placar está em 0-0. Dono da melhor campanha do Paulistão até o momento, o Santos tenta garantir vaga antecipada, assim como o São Paulo, para a próxima fase da competição. O time enfrenta logo mais às 9 da noite o Mojimirim. Mena, que está com a seleção chilena, é o único desfalque do Santos para a partida dessa noite contra o Mojimirim em Mogi. No último treinamento antes desta partida, o técnico Oswaldo de Oliveira não fez mistério e confirmou a equipe. Não tem segredo não. Vai jogar o Cícero de volante, o Gabriel vai voltar na mesma posição. Volta o Thiago na posição dele. E o Jubal permanece, que o Gustavo machucou. Sem segredos. Com a melhor campanha do campeonato, o Santos pode conseguir sua classificação para a próxima fase da competição de forma antecipada. Mas Oswaldo de Oliveira quer que o time supere uma etapa de cada vez. Temos ainda 4 jogos, né? E nós precisamos confirmar isso. Se nós conseguirmos ter um rendimento bom, a nossa intenção é buscar o primeiro lugar geral, porque isso vai nos beneficiar nas outras fases. Mas, por enquanto, assim, eu estou pensando no próximo jogo, né? É um passo para as duas direções. Primeiro para a classificação e depois para a classificação geral. A seguir, a ONU afirma que a Síria diminuiu em 1/3 o arsenal químico, mas deve se apressar para o prazo final dado pela entidade. E o polêmico caso extraconjugal do presidente francês? Julie Gaye processou a revista francesa que divulgou o caso que ela mantinha com François Hollande. A atriz quer 54 mil euros de indenização. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. De olho no fortalecimento da sigla, o PDT lançou candidatura própria ao Palácio dos Bandeirantes. E para falar sobre essa intenção de voo solo, hoje recebemos o pré-candidato ao governo paulista pelo PDT, deputado estadual Major Olímpio, líder da bancada do Partido Democrático Trabalhista na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o deputado Major Olímpio está no seu 2º mandato. Obrigada, deputado, por estar conosco. Eu começo questionando o ânimo dos militantes do PDT em tempos que não estão muito fáceis para o partido. Vocês perderam muitos integrantes com a formação de novos partidos, o Solidariedade, o PROS e também o atual momento, assim, com denúncias que envolvem o Ministério do Trabalho, que tem o comando do PDT. Como é que anda o entusiasmo dos pedetistas com essas dificuldades? Muito grande esse entusiasmo e eu vou dizer, até em função da criação de um novo partido, tem uma máxima que diz: a dor é o cimento da solidariedade. O PDT nunca esteve tão junto. Nós perdemos quadros, sim, perdemos alguns vereadores no estado de São Paulo, perdemos um prefeito, mas o ânimo do partido, ele se renovou a tal ponto que o partido decidiu sim ter uma candidatura própria no estado de São Paulo, uma candidatura que será competitiva, uma candidatura em que nós estamos apresentando à sociedade uma alternativa mais do que viável ao que seria uma eventual polarização PT-PSDB para as eleições do estado de São Paulo. Em todos os municípios nós estamos ampliando os quadros do partido com filiações, com novas executivas provisórias, com novos diretórios. O partido está se fortalecendo nesse momento. Mas, deputado, como eu chamei a atenção no início, né, mesmo com este ânimo que o senhor está dizendo, a questão das denúncias. Nós estamos numa época que parece que não escapa um partido que não seja alvo de denúncias. No caso do PDT, denúncias como antes o ministro Lupe, agora presidente do partido, e o atual ministro Manuel Dias. O senhor teme que
isso nesse ano eleitoral, não obstante entusiasmo e ação, que possa haver uma contaminação nas urnas? Eu não acredito nisso, primeiramente porque a partir do ex-ministro Lupe, presidente nacional do PDT, Lupe nunca foi processado por nada e absolutamente nada. E ele está fazendo a defesa em relação ao seu nome, à sua história de vida, ao seu tempo no Ministério. Da mesma forma, o ministro Manuel Dias. E hoje nós estamos vivendo um momento no nosso país também do denuncismo. Muitas vezes há a denúncia e depois não há a comprovação de fato de envolvimento. O que eu tenho a dizer que todas as siglas partidárias, mais ou menos hoje, acabam sendo muitas vezes atacadas pelos opositores ou por alguns segmentos da sociedade. Cabe exatamente às pessoas demonstrarem exatamente a sua não responsabilidade ou até os órgãos de justiça demonstrarem a sua responsabilidade. O PDT é um partido que tem uma história muito grande já de serviços prestados ao povo brasileiro. Nós temos um conteúdo programático fantástico e nós temos uma expectativa de colocar para a sociedade brasileira mesmo, colocar para o cidadão no estado de São Paulo, essa nossa forma, a nossa visão de administrar. Por exemplo, muita gente fala da escola em tempo integral. Quem realizou a escola de um tempo integral foi Darcy Ribeiro, foi Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Isso é uma bandeira do PDT, a bandeira de defesa intransigente do trabalho e do trabalhador, entendendo o trabalhador como todos aqueles da cadeia produtiva, desde quem está na base do trabalho até o patrão. Isso tudo é bandeira do PDT. Agora, o PDT em São Paulo tem um reconhecimento político, inclusive tem secretaria no governo do PSDB, Geraldo Alckmin. E eu já tive a informação que vocês já haviam eliminado qualquer possibilidade de aliança com o Alckmin. Essa sua pré-candidatura é uma pré-candidatura para valer ou existe uma possibilidade de revisão e na hora H, na convenção do partido, vocês partirem para a aliança, não digo até com o PSDB, mas com o PMDB ou com o próprio PT, já que o PDT está na base da presidente Dilma? De forma nenhuma. O PDT participou das eleições que elegeu a presidente Dilma, presidente da República, o que não significa que o partido não tenha a independência, como está discutindo até uma candidatura própria à presidência da República hoje. E em alguns estados, dentre eles São Paulo, onde se verificou viabilidade, força e um caminho aberto para efetivamente disputar o governo, o PDT está apresentando as suas candidaturas. Em primeiro lugar, o PDT fez uma aliança para ter a Secretaria do Trabalho e Emprego, ainda quando o presidente era o Paulinho da Força num outro momento. Eu te afirmo que jamais o PDT e jamais o deputado Major Olímpio estará num palanque do Geraldo Alckmin. Por quê? Além de tudo, a minha candidatura representa uma possibilidade de resgate dos serviços públicos e dos servidores públicos. Mas isso vale para PMDB e PT? Sem a menor dúvida hoje... Jamais? Não, nós não estamos... estão em aberto para possível A questão aliança. da candidatura é exatamente o que eu estou tentando fazer, o partido está tentando fazer, que é apresentar o meu nome para a sociedade. Sem a menor dúvida, eu sou o nome hoje menos conhecido e, segundo as pesquisas, com menos rejeição. Então, nós queremos apresentar uma candidatura que seja palatável, com conteúdo programático e para disputar e vencer as eleições no estado de São Paulo. O PDT não vai se posicionar como partido de aluguel para ninguém. Eu agradeço muito sua entrevista e desejo muito boa sorte. Uma boa noite. Eu que agradeço. Na Venezuela, confrontos em protestos matam 2 pessoas. De acordo com o governo venezuelano, um soldado e um motociclista morreram durante os protestos de hoje na capital Caracas. Ambos teriam sido feridos a bala durante um conflito entre a polícia e manifestantes. Com isso, já são 20 os mortos desde o início dos protestos, que começaram em fevereiro.
Hoje, autoridades da ONU pediram que os casos de violência no país sejam investigados. Há cerca de um mês, milhares de jovens contrários ao governo do presidente Nicolás Maduro tomaram as ruas do país para protestar contra a crise econômica e os altos índices de violência. A ONU afirma que a Síria já teria diminuído em 1/3 o arsenal químico. A coordenadora da Organização para a Proibição de Armas Químicas afirmou que uma parte das armas foi destruída e outra foi retirada do país, mas ressaltou que a Síria tem que acelerar o processo para cumprir o prazo. O acordo prevê que o transporte das armas deve ser feito até abril e a destruição tem que ser concluída até junho. Hoje foi o 4º dia do julgamento do paratleta sul-africano Oscar Pistorius. Em fevereiro do ano passado, um vizinho foi o primeiro a chegar à cena do crime. Ele disse em depoimento que encontrou Pistorius chorando ajoelhado próximo ao corpo da namorada e que ele implorava por ajuda. De acordo com a defesa, a jovem teria entrado na casa do atleta de noite e ele a confundiu com um ladrão. Pistorius é acusado de planejar o assassinato. A atriz Julie Gaillet processou a revista francesa que divulgou o caso extraconjugal que mantinha com o presidente François Hollande. Gaillet pede que seja indenizada em 54 mil euros. A revelação foi feita no dia 10 de janeiro e no final do mês Hollande anunciou que estava se separando da primeira-dama Valérie Trierweiler. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite, confira o preparo de um prato de alta gastronomia no Todo Seu.